líderes espirituais. Por quê, irmãos? Porque eu olho para quem prega, eu olho para quem louva, eu vejo se a voz do irmão ou da irmã é bonita para louvar. Irmãos, o que é isso? Para mim pode não ser bonita, mas se chegar no trono de Deus, irmãos, é isso que importa. Nós não estamos aqui, irmãos, para agradar o homem. Eu sempre digo, irmãos, não se preocupe com o homem, se preocupa com o que o Senhor está falando de ti, com o que o Senhor está pensando da tua vida, irmãos. Não se preocupe em agradar homens, porque homens não vai trazer a salvação para ti, para a tua casa. Nós deixamos de ser homens e mulheres espirituais, irmãos, porque queremos agradar homens e mulheres que são carnais. Quantas vezes, irmãos, no meu trabalho, eu estou dizendo que eu faço isso, irmãos, mas eu chego lá, eu quero agradar o meu chefe, eu quero agradar alguém. Muitas vezes eu acabo até mentindo, irmãos, para agradar ao homem. Não, mas é só uma mentirinha, irmãos, não importa a mentira. Não importa o tamanho do pecado, é pecado, irmãos. Eu não tenho que agradar o homem. Eu não tenho que dizer que está bom algo que não está bom. Que dentro de mim está dizendo não está bom nada. Está horrível, está péssimo. Porque eu tenho que dizer, não, está ótimo. Ou aconteceu algo e eu tenho que dizer, não, está tudo certo se não está. Eu tenho que entender, irmãos, que eu preciso agradar a Deus. Ah, mas se eu não fizer assim, se eu não mentir, eu posso perder o meu trabalho. Irmãos, está tendo um livramento na tua vida. Se tu tem que mentir, tu está tendo um livramento na tua vida. Porque eu posso, irmãos, manter o meu trabalho. Eu posso manter aonde eu estou. Mas se o Senhor vier hoje, eu não mantenho o meu lugar no reino de Deus. Eu preciso ser, irmãos, espiritual. Eu preciso lutar contra a carne todos os dias. Eu preciso, irmãos, ter um relacionamento com o Senhor. Porque ninguém vê a Deus, irmãos, se não o conhece. Ninguém o verá se não o conhece. Eu preciso ter um relacionamento, irmãos. E hoje o que nós podemos ver de nós, povo de Deus, não estou falando de uma igreja, irmãos, eu estou falando do corpo em geral de Cristo. A gente não vê pessoas com relacionamento, irmãos. Não significa de eu vir aqui pular, de eu falar em línguas que eu estou cheia do Espírito Santo, irmãos. Falar em línguas é dom. Não é eu estar cheia do Espírito Santo, irmãos. Hoje a enganação de Satanás é eu vir aqui falar em línguas e as pessoas ficarem maravilhadas porque está cheia do Espírito Santo. Não, irmãos. E dom o Senhor dá sem arrependimento. Eu posso estar lá pecando, fazendo tudo errado e vir aqui falar em línguas. E eu sem conhecimento algum, eu olho e acho que está cheia do Espírito Santo. Não, irmãos. A pessoa que peca, a pessoa que está fazendo coisas erradas, o Espírito Santo não enche dele, irmãos. Se não tiver arrependimento, o Espírito Santo não enche dele. O Espírito Santo, ele nos enche dele, irmãos. Quando, se eu errei, se eu pequei, eu me arrependo de todo o meu coração. Hoje, irmãos, tenho um entendimento totalmente errado. Porque eu cresci entendendo isso, irmãos. Que se eu falar em línguas, eu sou cheia do Espírito Santo. Não, irmãos, é um dom que o Senhor, ele me dá para mim me encher dele. Para mim ter algo, um relacionamento, só eu e ele, que ninguém mais entende. Nem Satanás entende as línguas espirituais. É algo para mim me fortalecer, irmãos. Mas não significa que porque se eu estou falando em línguas, eu estou cheia dele. Eu posso estar clamando a ele, eu posso estar buscando, eu posso estar tendo uma intimidade com o Senhor. Posso estar me enchendo dele, sim.
Mas se eu sair ali fora, irmãos, eu perdi tudo. E se eu estou cheio do Espírito Santo, irmãos, eu não vou sair ali fora e perder tudo. Porque o Espírito Santo, ele vai me convencer do pecado. Ele vai dizer, não faz aí, não vai aqui, não entra ali, não entra nessa aí, porque tu vai perder tudo o que tu adquiriu comigo. Tenha o Espírito Santo na tua vida, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele nos traz o quê, irmãos? Qual é os dons do Espírito Santo? Nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos traz os frutos do Espírito Santo. É o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando eu brigo, irmãos, eu sou uma pessoa explosiva, que alguém me fala algo, eu já encho de desaforo. Eu não tenho o Espírito Santo, irmãos. Porque o Senhor, ele está falando que os frutos do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, irmãos. Vão me falar algo, eu vou até embravecer, mas eu vou ficar calada. Vou virar as costas e vou sair. Não gostei, mas quando eu estiver bem tranquila, bem mansa, aí eu posso conversar. Isso, irmãos, é ser uma pessoa que tem o domínio próprio, que é cheio do Espírito Santo. É uma pessoa espiritual. Pessoa carnal, irmãos, ela briga, ela não gostou, falo mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim, ninguém me muda. Eu posso ter nascido assim, irmãos. Eu posso ser desse jeito, mas eu não vou continuar desse jeito quando eu recebo o Espírito Santo. Eu não vou continuar assim, irmãos. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou transformada pelo poder do Espírito Santo. O problema, irmãos, é eu não ser transformada. Batizei. O nosso problema de ser humano é o quê? É achar que eu me batizo e acontece uma mágica na minha vida. Me batizei, eu era uma pessoa irada, fazia tudo errado. Agora não vou mais fazer. Por quê? Porque me batizei. Não, eu não vou mais fazer porque eu não quero fazer. Porque eu o transformei. Porque eu decidi aceitar a Deus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Não que é uma magia, irmãos. Não que é uma mágica. O problema do ser humano é isso. Achou que mergulhou lá. Não, porque né, a gente morre. Então eu morri, nasci de novo. É tudo novo. Mentira, irmãos. O Senhor, ele está falando o quê? Que quando eu mergulho lá, eu morri. Estou deixando tudo lá, o meu passado. E quando eu levanto, eu renasci para Cristo. Mas todos os dias eu vou tentar mudar. Eu vou tentar ser uma pessoa transformada. E aí Satanás, ele vai mandar, irmãos. Ele vai mandar alguém, se tu era irado, ele vai mandar alguém para te incomodar. Se tu era briguento, ele vai mandar alguém para te brigar. Se tu era, irmãos, aquela pessoa que não pagava as tuas dívidas, o Senhor, ele vai fazer alguém vir e fazer tu comprar. O Senhor, irmãos, o Senhor, ele faz isso com nós. Porque algo assim, ó, que me incomodou na sexta-feira, que o irmão William, ele falou aqui, e aquilo ficou me matutando, incomodando, irmãos. Que é verdade, que o Senhor, ele não tira a prova da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a gente não muda com o Senhor. A gente na prova, como o irmão falou, eu choro ao Senhor de todo o meu coração, eu convenço o Pai a me dar um alívio. Mas quando o alívio ele vem, irmãos, eu esqueço de tudo que eu prometi ao Senhor. Eu volto a ser aquela mulher carnal que eu fui um dia. Talvez mais mudada, talvez mais madura espiritualmente, mas eu vou esquecendo do relacionamento que eu tinha. Às vezes, irmãos, eu deixo de orar, porque ficou corrido o horário.
Eu deixo de orar porque eu já estou com sono. Eu deixo de orar, irmãos, porque não vai dar tempo, eu vou atrasar. Atrasa um pouquinho e ora, irmãos. Atrasa um pouquinho o teu sono e tem o teu relacionamento com Deus. Atrasa algo, irmãos, no físico, mas não atrasa no espiritual, irmãos. Porque se o Senhor tiver que parar o tempo para nós, irmãos, Ele para o tempo para nós, irmãos. Porque Josué, irmãos, ele pediu para o Senhor que o Senhor fizesse algo, e o Senhor parou o tempo para eles, irmãos. Vocês acham que o Senhor mudou? Que não é o mesmo Deus que fazia lá no passado, Ele não pode fazer hoje, irmãos. Ele não faz porque nós não buscamos, Ele não faz porque nós não clamamos, irmãos. O Senhor, Ele vê no nosso coração um coração interesseiro que só busca a Deus porque quer vitória, quer bênção, quer cura, quer algo da parte dEle, mas não quer, irmãos, um relacionamento. E o que o Senhor via, irmãos, no coração daquele povo? O Senhor via a sinceridade que não há hoje, irmãos. Nós não temos sinceridade com o Senhor hoje. Nós somos um povo, irmãos, que mente para o Senhor. Nós viemos aqui no culto, irmãos, nós nos derramamos, nós clamamos, nós choramos, nós clamamos o Pai de todo o nosso coração, mas quando chegamos lá no nosso lar, irmãos, esquecemos de tudo que falamos para o Pai. Tudo que clamamos ao Senhor, de todo momento, relacionamento que tivemos aqui. E o Senhor não quer algo, irmãos, momentâneo. O Senhor quer algo que seja, irmãos, pleno. O Senhor quer que nós venha ter uma vida plena com Ele, irmãos. O Senhor precisa de um povo, irmãos, que seja sincero com Ele. Que o Senhor possa olhar no nosso coração, irmãos, e ver sinceridade em nós. O Senhor ainda tem misericórdia, irmãos, e nos tira de quantas coisas, de quantos momentos ruins, irmãos. Nos deixa nós respirar. Como disse o irmão aquele dia, ele nos dá um tempo para nós respirar e seguir em frente. Mas só que lá no meio do caminho, irmãos, quando nós estamos respirando tão fundo, tão aliviado, nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou, irmãos. Aí voltamos, irmãos, para o mesmo lugar. Pode ver, irmãos, a vida de um cristão de verdade não é a vida de uma pessoa, irmãos, que vive de qualquer maneira, que só quer riqueza da parte de Deus. De um cristão de verdade, irmãos. Se tu olhar a vida de um cristão, tu vai olhar e vai ver uma pessoa sempre lutando, guerreando, muitas vezes, irmãos, não ter nada. Por quê, irmãos? Porque se tiver algo, larga a mão do Pai. Se tiver algo, irmãos, perde o reino de Deus. E não é isso, irmãos, que o Senhor, Ele quer para nós. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, a Tua palavra, ela me diz o quê? Que nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu digo para o Senhor, Senhor, aonde está o melhor dessa terra? Porque a gente guerreia todos os dias. A gente trabalha, irmãos, de segunda a segunda, se possível, para a gente viver nessa terra. Mas aí, irmãos, tu analisa a palavra de Deus e tu vai ver tudo o que o irmão falou. Se eu der o melhor dessa terra, tu não vai para o culto. Se eu te der o melhor dessa terra, tu não vai consagrar. Se eu te der o melhor dessa terra, tu não vai ter intimidade comigo. E se eu te der o melhor dessa terra, tu não vai entrar no melhor que eu prometi para ti, que é o reino de Deus. É por isso que nós não vivemos o melhor dessa terra, irmãos. Se nós olhar para o mundo lá fora, nós vamos fazer como Asaf fez, irmãos. Asaf, ele disse para o Senhor, Senhor, quando eu olho o ímpio lá fora, os meus pés quase que resvalam, Deus. Porque o ímpio lá fora, eles têm tudo que é riqueza. Eles têm saúde. Eles têm a maldade no coração, mas eles têm tudo, Pai. E quando eu me volto para mim, Senhor, eu olho para mim, eu estou enfermo, eu não tenho o que eu quero.
Mas aí o Senhor fala, irmãos, o que o irmão falou. Se eu dou, você se afasta de mim. O mundo lá fora não tem mais o que fazer, irmãos. O mundo lá fora, ele está morto. Nós, quando conhecemos o Senhor, irmãos, Ele nos dá a vida. Ele nos tira, irmãos, de uma escravidão. Ele nos tira, irmãos, das mãos de Satanás. E aí, irmãos, nós paramos e analisamos o que Asaf, ele fala. Os nossos pés quase sim que resvalam muitas vezes, irmãos. Se nós parar, quando nós estamos no dia mau, nós analisamos o homem lá fora, o mundo lá fora, os nossos pés quase que resvalam. Aí nós olhamos para a promessa de Deus e nós dizemos: Deus, nada paga, Senhor, o que o Senhor tem para mim, Senhor. Dinheiro algum, Senhor, vai pagar o que o Senhor preparou para mim, Senhor. Nada, Pai, nada vai pagar. Carro algum, casa alguma vai pagar o que o Senhor preparou para mim. Não deixa, irmãos, ninguém tirar o que tu tem com Deus. Pode hoje, irmãos, estar pouco o teu relacionamento. Pode hoje o teu relacionamento estar fraco com Deus. Mas, irmãos, ainda tem uma chance. O mundo lá fora tem chance, irmãos. Por que que nós, mesmo estando enfraquecidos, não vamos ter chance? Busca de Deus enquanto se pode achar, irmãos. Enquanto o Senhor não vier em glória, temos chance de buscar de Deus. Temos chance de mudar e transformar a nossa vida com o Senhor. Busca do Senhor, irmãos, enquanto se pode achar. Seja um homem espiritual, irmãos. Seja uma mulher espiritual. Às vezes, irmãos, a gente analisa a nossa vida. Para e olha. Às vezes, irmãos, eu me pego pensando: meu trabalho é fácil, Senhor, porque eu uso será ClickUp, que a é assim gente que eu acompanho todas as está minhas certo? tarefas. Eu começo de Será que a gente é normal? Muitas vezes eu pergunto para Deus, irmãos, será que eu sou normal, Senhor? Porque eu vejo tantas pessoas falar, irmãos, que não precisa fazer mais nada, que não precisa mais sacrifício algum, porque Jesus morreu lá na cruz por ti, não precisa mais nada. E aí a gente para e analisa a nossa vida, irmãos. Como assim, Deus? A tua palavra, ela nos fala totalmente ao contrário. A sua palavra, Senhor, ela nos fala que nós seríamos perseguidos assim como o Senhor foi. Nós teríamos perseguições, nós teríamos aflições. E aí as pessoas vão dizer, irmãos, que não tem nada aqui, é tudo de qualquer jeito, que tu pode seguir do teu jeito. Não existe isso, irmãos. É enganação, é mentira de Satanás. O Senhor até Ele nos fala: vem como estás. Mas o Senhor não diz que permanece como estás. O Senhor, Ele nos diz: não nos amoldeis como o mundo. O Senhor não nos fala para nós nos amoldar como o mundo, irmãos. Se o Senhor, Ele está falando que nós não podemos nos amoldar como o mundo, Ele está dizendo o quê? Se tu vier de lá do mundo, tu tem que transformar. É mentira do diabo que diz, irmãos, para as pessoas: pode ficar do jeito que tu tá, pode permanecer do jeito que tu tá. É mentira de Satanás, irmãos. É mentira. Se alguém te disser isso, irmãos, foge disso. Foge disso, porque é armadilha. A palavra do Senhor, ela me fala o quê? Vigiai e orai. O Senhor, Ele nos fala em primeiro lugar: vigia e ora. O problema, irmãos, é que nós oramos e não vigiamos. Eu caio muitas vezes nas ciladas porque eu quero. Porque eu não vigio no que é falado, eu não vigio no que as pessoas estão plantando, eu não vigio no que as pessoas estão vindo em direção à minha vida. Eu tenho que vigiar, irmãos. Eu oro, mas eu vigio. Eu presto atenção no que estão falando. Se eu sou espiritual, irmãos, eu preciso ter discernimento espiritual, irmãos.
Não tem como um homem e uma mulher espiritual não ter discernimento espiritual. Se eu não sou, irmãos, se eu não tenho discernimento espiritual, eu sou enganado por qualquer um. E eu não posso ser enganado por qualquer um, irmãos. Eu não posso crer e acreditar em qualquer coisa que as pessoas me falem. Por quê? Porque alimenta o meu ego. Alimenta o meu eu. Eu quero ouvir isso. Então é aqui que eu vou ficar. Estão falando que é assim, é aqui que eu fico. Não, irmãos. O Senhor, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O Senhor, Ele fala o que para nós? E nós temos que lavar as nossas vestes todos os dias, irmãos. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As nossas vestes têm que estar alva como a neve. A palavra do Senhor, ela nos fala isso. O Senhor, Ele não diz, fica de qualquer jeito aí. Permanece assim. O Senhor vai te transformando. Claro que Ele vai, irmãos. O Senhor, Ele vai nos transformando. Mas só que eu preciso querer a transformação. Se eu não quero a transformação, o Senhor, Ele não vai me mudar. Não me muda, irmãos. Enquanto eu não deixar Ele agir na minha vida e dizer para Ele, eu quero ser transformado, eu preciso ser transformado, o Senhor, Ele não vai me transformar, irmãos. É com muita lágrima, é com muita dor, é muito joelho no chão, é muita consagração para mim ser uma pessoa transformada. Porque aí, irmãos, quando eu estou assim, eu jejuo, eu oro, eu tenho um relacionamento, eu sou homem e mulher espiritual. E quando eu sou, irmão, uma pessoa espiritual, eu estou pronta para guerrear. Porque eu não guerreio, irmãos, contra carne e sangue. Eu guerreio contra principados e potestades do inferno. Mas eu tenho que ser espiritual, irmãos. Porque eu não guerreio com nada carnal. Eu guerreio com coisas espirituais. E para mim guerrear com coisas espirituais, eu preciso ser espiritual. Eu preciso ter o discernimento espiritual do que está acontecendo na minha vida. E muitas vezes, irmãos, a igreja não tem discernimento espiritual. Não tem, irmãos. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos por quê? Porque a gente não tem o discernimento espiritual. Nós precisamos, irmãos, ser homens e mulheres espirituais, não só dentro da igreja, irmãos. No meu trabalho, na minha casa, lá na rua, irmãos. Porque Satanás, ele levanta a gente lá na rua para te atacar. Ele levanta, irmãos, muitas vezes, lá dentro de uma loja que tu vai comprar, Satanás, ele levanta alguém para te tratar mal lá dentro. Para te explodir, para te já ser algo que a pessoa espiritual não é. Vigia, irmãos. Vigia nas armadilhas de Satanás. Porque naquele momento que tu está lá, que tu te irá, pode o Senhor vir para ti. E na ira, irmãos, nós não vamos para o reino de Deus. Nós temos que vigiar, irmãos. Cuidar a nossa vida espiritual. Cuidar o nosso testemunho de vida. Precisamos, irmãos, ser verdadeiros imitadores de Cristo. Que chamem de louco, irmãos. Que chamem de fanático. Que chamem do que quiserem. Não tem problema algum. Eu agrado a Deus, não importa o que o homem fala. Não importa, irmãos. Pode me chamar do que quiser. Se eu estou agradando o Pai, é isso que me importa. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos fazer o círculo, irmãos. E pedir para o Senhor que Ele venha nos fortalecer. Nos encher dEle. Que nós venha, irmãos, voltar ao primeiro amor. Que nós possa buscar o Senhor de todo o nosso coração. Que nós possa clamar ao Senhor algo diferente da parte de Deus. Que nós possa, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Que nós não venha viver, irmãos, momentos só com o Senhor. Que nós venha viver algo tremendo com o Pai. Aleluia, Senhor Jesus. E depois o outro. Aleluia, Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus. Maravilhoso Pai. Irmãos, nesta noite, irmãos, eu quero que tu lembre de ti.
que tu peça para o Senhor, para ti, para a tua vida, que eu deixa lá a tua família nesse momento, mas pede para o Senhor te encher a tua vida, te encher dele. Peça por ti nesta noite, irmãos. A tua família, o Senhor sabe o que tu já pediu. O Senhor sabe que tu já colocou no altar. Começa nesta noite a pedir para ti o fortalecimento do Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer nesta noite. Nos encher dele nesta noite. Amado e soberano Deus, maravilhoso Pai. Estamos aqui nesta noite, Pai, clamando a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, venha nos encher de Ti, amado Deus. Nos esvazia de nós mesmos, amado, e nos enche de Ti, Pai. Pai querido, maravilhoso Deus, queremos viver algo, Senhor, assim, Senhor, como Salomão, ele viveu, Pai, quando ele inaugurou o templo, Pai. Espírito Santo de Deus, a glória foi tanto naquele lugar, amado, foi tanto naquele lugar, Pai, que aqueles homens não conseguiram ficar de pé, Pai. Espírito Santo de Deus, vem encher a tua igreja, ó soberano. Nos enche de ti, ó Deus poderoso. Ó Deus de poder e de glória. Amado da nossa vida, Deus do nosso viver. Começa, Pai, a fortalecer a tua igreja, Pai. Fortalece, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja, amado. Espírito Santo de Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai fortalecendo a tua igreja, Senhor. Que nós venha estar forte, Pai, nos dias maus, amado. Ei, Deus poderoso. Pai, vai, Senhor, operando, Pai, os teus milagres, vai operando, Pai, no meio do teu povo, Espírito Santo, vai tocando, Pai, na tua igreja, Senhor, vai fortalecendo a tua igreja, soberano, amado e poderoso Pai, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem propósito, Pai, que o Senhor tem obra, Senhor Jesus. Ei, amado, nos prepara, Senhor, para receber, Senhor, as novas almas, amado. Prepara a tua igreja, fortalece a tua igreja, Senhor. Cura o que tem que ser curado, amado. Espírito Santo de Deus, vai restaurando, vai restituindo, amado. Ei, Espírito Santo, vai fortalecendo, amado Deus. Nos enche de ti, Pai, que quando nós chegar lá, Pai, dentro do nosso lar, amado, por a planta do nosso pé, Senhor, dentro do nosso lar, se há algo, Senhor, que atrapalha, Pai, tem que correr, Senhor, tem que correr, porque a tua presença, amado, vai entrar conosco, amado Deus. Ei, Espírito Santo de Deus, repreenda, Pai, todo o atrapalho, todo impedimento, toda preguiça espiritual, amado. Deus poderoso, vai arrancando, Pai, vai arrancando todo o mal, Senhor. Vai, Senhor, fortalecendo a tua igreja, vai avivando o teu povo, ó soberano, maravilhoso Deus. Opera os teus milagres, opera, Pai, maravilhas, amado. Ei, Espírito Santo de Deus, oh Deus poderoso, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Deus poderoso, que nós possa, Pai, voltar, Pai, às primeiras obras, amado. Ei, Espírito Santo de Deus, ah, meu amado, queremos voltar, Pai, lá, Senhor, no início, Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ceia, Pai. Faz ceia no nosso meio, amado. Sonda os nossos corações, ó Deus poderoso. Que nós te dê total liberdade nesta noite, ó Deus. Oh, Espírito Amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. ao início de tudo, meu amado. Ao início de tudo, ó soberano. Ah, Deus poderoso, aleluia, Senhor Jesus. Ah, meu amado Espírito Santo de Deus. Renova-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Senhor, ó Deus de poder e de glória. Uma coisa que eu fiz. Vai, Senhor, renovando a tua igreja, Pai. Vai, Senhor, avivando a tua igreja, amado. Assim, Senhor Jesus, como Abacuque, Senhor, ele te pediu, aviva, Senhor. Aviva, Senhor Jesus. Aviva, Pai, o teu corpo, amado. Ei, Espírito Santo. Ah, Deus de poder e de glória. Ei, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Pai. Nós necessitamos, ó soberano. Me arrependo, Ei, ó Senhor. Espírito Me Santo de Deus. arrependo, Senhor. Estamos, Senhor, ligando aqui na terra para ser ligado no céu, Pai. Ah, Pai. Queremos voltar, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluia. Aviva, Pai. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Ei, Espírito Santo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Senhor, que nós venha ser, Senhor, homens e mulheres espirituais, Pai. Que nós venha, Senhor, ter discernimento espiritual. Que nós venha ser, Senhor, homens e mulheres sábias, Pai. Espírito Santo de Deus, nos enche de Ti, Pai. Nos enche da Tua sabedoria, Pai. A sabedoria divina, amado. A sabedoria divina, Pai, que não é falsa, Senhor. Espírito Santo de Deus, a sabedoria divina, Pai, que não há mentira, ó Deus poderoso. Oh, amado e soberano Deus, guarda a tua igreja, Senhor, de todo laço, de toda armadilha, amado. Senhor Jesus, vai repreendendo, Pai, toda ação maligna, Pai, contra a nossa família. Repreenda, Pai, toda, Senhor, ação maligna, Pai, lá, Senhor, no nosso emprego. Repreenda, Senhor, toda ação maligna, Pai, contra, Senhor, as nossas vidas, contra o nosso ministério, Pai. Ah, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nos dá sabedoria, Pai, para nós guerrear, Senhor, no mundo espiritual, contra, Senhor, principais
potestades do inferno, amado. Espírito Santo de Deus, vai fortalecendo a tua igreja. Nos enche de ti, Pai. Que nós venhamos sair daqui deste lugar, Pai, refletindo, Pai, a tua glória, amado. Espírito Santo de Deus. E que nós venhamos ter a sabedoria, Pai, Senhor Jesus, de vigiar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Deus poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Santo és tu, amado. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?